Perfeito. Então, mais uma vez agradeço à banca examinadora, agradeço muito pela honra de fazerem parte desse momento. Ao meu professor orientador, professor Daniel, que preside essa sessão. Meu nome é Gustavo Rocha, como foi dito anteriormente. O título do meu trabalho é Detecção de arcos tipo série através do uso da transformada wavelet. E darei início, nesse momento, à apresentação. A apresentação foi dividida em 7 tópicos: introdução, estado da arte / base teórica, metodologia, resultados e discussão, conclusões, publicações e referências. A justificativa para o desenvolvimento dessa pesquisa. Grande parte dos incêndios em todo o mundo são de origem elétrica. A falta-arco é uma das principais causas de incêndios elétricos. E a baixa confiabilidade dos dispositivos comerciais de proteção contra a falta-arco, a FDD e a FDI, siglas em inglês, faz com que muitas pesquisas nesse sentido, no sentido de aprimorar esses dispositivos, né, venham sendo conduzidas nos últimos tempos. O objetivo dessa pesquisa, então, foi estudar o fenômeno da falta-arco através da utilização de variadas cargas com diferentes características, né, através de ensaios experimentais com o uso do gerador de arco conforme norma UL 1699. Avaliar o potencial da transformada wavelet para detecção desse tipo de fenômeno. Avaliar também uma metodologia sem a necessidade de transdutores de alta frequência. Veremos posteriormente que esse fenômeno ele se caracteriza por ter uma larga banda de ruído, e algumas metodologias de dispositivos comerciais, por exemplo, eles utilizam, né, uma faixa em baixa frequência e faixa em alta frequência, faixa de mega, gigahertz, né, para detecção desse tipo de fenômeno. Tudo isso para contribuir com o desenvolvimento de uma metodologia confiável para a detecção de arco, visando promover segurança contra o incêndio elétrico, mesmo em casos onde haja dificuldade de detecção, que posteriormente nós veremos que são os casos onde há o efeito chamado de efeito de mascaramento provocado por alguns tipos de cargas usuais dentro de residências e instalações. Bom, a caracterização da falta-arco, né? No capítulo aqui, estado da arte base teórica. Então a gente vai falar um pouco sobre a caracterização da falta-arco. Como é que a falta-arco ela se origina? A falta-arco ela se origina através de conexões elétricas deficientes com baixa pressão de contato, em situações com danos à camada de isolação de fios ou rompimentos parciais de cabos. E o que isso pode provocar? Né? Isso gera aquecimento, certo? Esse aquecimento ele pode provocar o derretimento da camada isolante, a degradação, né, da camada isolante do fio. O aquecimento também gera óxidos metálicos, e esses óxidos metálicos podem gerar chamadas conexões incandescentes, que nós podemos observar aqui, por exemplo, nessa foto aqui de cima, né, que é uma conexão de torção com baixo aperto. E por ter baixo aperto, acabou gerando a falta-arco, aquecendo e ficando incandescente. Essa temperatura aqui pode chegar a mais de 1.200 graus, superior até o próprio ponto de fusão do cobre. Mas isso é o efeito justamente do aquecimento gerado e, consequentemente, o óxido metálico. E isso pode resultar tudo no curto-circuito. Então, os incêndios de origem elétrica, grande parte, né, das conclusões de investigações é que ocorreu por causa de um curto-circuito. Mas a gente pode observar aqui que o curto-circuito é consequência de uma série de fatores, certo? Como, por exemplo, a existência da falta-arco, que resulta no curto-circuito. Então, em grande parte das situações, dizer que o curto-circuito foi o responsável pelo incêndio elétrico é equivocado. Né? Existe um fator por trás, esse fator que pode ser, né, controlado ou inspecionado, existem dispositivos, né, não
com alta confiabilidade, mas existem dispositivos para isso, né? Aqui eu fiz um breve vídeo, tá? Eu simulei, então, um arco numa situação usual, né? Eu peguei uma tomada, liguei um aquecedor de ambientes e desapertei, né? Tirei um pouco da pressão de contato e deixei ali por 5 minutos. E aqui a gente pode ver o que, né, em imagens, o que significa o arco. O arco, ele como todo arco, né, ele tem emissão de luz e gera calor, né? Claro que a gente, quando eu falo em falta arco, depois eu vou explicar qual é a diferença da falta arco e do arco, né? Ambos são arcos, mas a falta arco é uma condição que pode prejudicar a instalação. A gente vai ver que tem arcos elétricos, né, que são intrínsecos ao funcionamento de algumas cargas. Esses arcos não são um problema. Bom, falando em detecção, é importante nós observarmos, né, que a metodologia desenvolvida aqui, ela se baseia na forma de onda de corrente, certo? Da corrente de carga, no caso. E ela tem um formato característico que são os chamados ombros, né? A gente percebe aqui distorções, ó, aqueles chamadas de ombros, que ocorrem justamente na transição do eixo zero. Justamente porque na transição do eixo zero que ocorre a ignição do arco e, posteriormente, a sua extinção. Porque quando passa pelo eixo zero de tensão, ele se extingue. Então, o arco é uma coisa que acaba tendo uma periodicidade, né? Ele acende e apaga. Isso para um arco persistente, né? Existe uma condição de arco em que ela acende, apaga e passa ciclos sem ocorrer, né? E isso aí gera uma característica, né, de um sinal não estacionário, ou seja, ao longo, né, do tempo ele pode sofrer variações, né? Tanto na frequência de ocorrência dessas descargas, que gera as perturbações, né? E algumas características, então, dessa forma de onda são ruídos em larga banda espectral, ou seja, nós temos ruídos gerados por esse fenômeno desde de baixa frequência até altas frequências na faixa de gigahertz. Isso hoje é estudado, né, a utilização, né, da captação desses sinais de alta frequência para desenvolvimento de metodologias de detecção. E a gente pode ver que esse sinal aqui, né, é só uma ampliação de uma pequena parte. Se nós pegarmos aqui uma amostra maior do sinal, a gente vê que existe realmente uma variação desse fenômeno, ou seja, ele não é um fenômeno bem comportado, né, previsível, homogêneo, estacionário. Ele é um fenômeno não estacionário. Para fins de ilustração, eu mostro aqui um dispositivo comercial, certo, de AFDD, aqui é o do fabricante Siemens, onde a gente observa aqui justamente um esquema, né, o diagrama de funcionamento dele. Aqui a gente vê que tem ele utiliza em conjunto com a baixa frequência, sinais de alta frequência, né, para tentar diferenciar a falta arco dos arcos intrínsecos a alguns equipamentos. Segundo alguns estudos, a acurácia, a assertividade desses equipamentos aqui hoje são de 50%. Talvez esse seja um dos motivos, por exemplo, de nós não termos esse tipo de equipamento difundido em vários países. Hoje, poucos países já utilizam e obrigam a utilização do AFDD, a exemplo dos Estados Unidos e Alemanha, mas isso não é difundido, né? Porque o custo não é tão elevado, ele é relativamente acessível. Para a realidade do Brasil, talvez seja um pouco mais complicado, mas muitos países da Europa, por exemplo, que teriam uma condição, né, social melhor, também não adotaram ainda, né? Talvez por essas questões da assertividade, né? E aqui eu mostro, então, um pequeno exemplo, né, de uma carga resistiva normal, como é que é a corrente de carga numa condição sem arco, né, uma condição de operação normal. Uma carga resistiva, ela tem lá aquele formato senoidal, né, que nós conhecemos, né, que copia a rede elétrica. Porém, existem algumas cargas, alguns tipos de motores e chaveamentos, por exemplo, que geram intrinsecamente o arco, né, porque existem chaveamentos, as escovas, né, os contatos, né,
eles provocam arcos elétricos, né? E esses arcos também causam distorções, né, na forma de onda. E isso é um dos desafios, né? Como diferenciar, né, as distorções causadas pelos arcos intrínsecos e os arcos provocados, por exemplo, danos na fiação. Grande parte das metodologias que vêm sendo estudadas são baseadas em análises do sinal de corrente, às vezes de tensão, né, no domínio do tempo e frequência, né. Algumas análises utilizam a transformada de Fourier, né, que fornece apenas, né, uma análise no domínio da frequência, né, o espectro, né, de frequência, representada pela equação aqui em tela. Mas existem algumas limitações, né? Esse tipo de transformada, né, ela é aplicada para sinais que são ditos sinais estacionários, ou seja, que não tem variação, né, ao longo do tempo, né, que são muito parecidos, não varia a amplitude, enfim, a frequência, nada desse tipo. E ele utiliza uma janela, né, de amostra do sinal e retira as informações, né? Então, os coeficientes e tudo mais. Existem metodologias que utilizam as componentes harmônicas, quinta harmônica, terceira harmônica, para detectar o arco. Porém, existe uma escolha a ser feita. Como a janela ela é fixa, né? Se tu pegar uma janela muito pequena para ter uma alta resolução, tu vai pegar uma parte muito pequena do teu sinal, né? Então, tu tem que pegar uma janela um pouco maior e tu vai perder resolução. E a gente sabe que, né, como foi dito, existem, né, componentes espectrais bem né, com uma faixa muito larga. Uma derivação, né, desse tipo de transformada é a Fourier de tempo curto, né, que justamente visa melhorar a resolução, né, da ferramenta, utilizando o quê? Uma janela mais curta, porém, ela translada o sinal, né, para pegar uma amostra do sinal, e dessa forma ela consegue ter uma resolução alta e abranger uma amostra significativa do sinal. Nós podemos ver aqui na própria equação, que aí surge aqui o tal que é de translação e a função janela que acaba percorrendo aqui o sinal. Ocorre que a Fourier de tempo curto, como é uma derivação da transformada de Fourier, ela considera dentro da janela também como um sinal estacionário, tá? E isso pode não refletir a realidade do fenômeno. E a terceira opção, que é a opção que foi o foco dessa pesquisa, é a utilização da transformada wavelet. A transformada wavelet, ela acaba tendo também uma translação, mas ela utiliza um recurso que é chamada de janela variável, que é esse fator de escala aqui o responsável. O que acontece? Esse tipo de transformada também é chamada de transformada multiresolução, porque nós conseguimos ter resoluções em alta e em baixa frequência. Ou seja, para sinais não estacionários, né, que tem variação, ela se aplica, né, é mais aderente, e nós conseguimos abranger, né, ainda com alta resolução, tanto sinais de alta quanto de baixa frequência. Aqui é a função janela, translação e escala. Essa aqui é a família, tá? Diferente aqui dessa senoide, que é utilizada no transformador de Fourier, existe uma série de famílias, no caso, nós utilizamos aqui a Dalbichy, né? Pelas características do sinal, e a literatura recomenda, né, para esse tipo de fenômeno, né? Como a wavelet, a família da wavelet utilizada. Então, nesse contexto, né, nós verificamos que a transformada wavelet, ela fornece mais informações, né, para os sinais não estacionários, consegue abranger essa variação de frequências. Ela também tem informações temporais sobre as perturbações, e a gente vai ver nos gráficos, né, que é possível localizar as perturbações no tempo também, né, e é a mais adequada, portanto, né, às características do fenômeno em estudo. E através dessa transformada que nós tiraremos as informações que podem indicar a presença ou não da falta arco. Na prática, acaba sendo a transformada wavelet acaba sendo uma sequência de filtros encadeados em sequência, né? Então, um filtro passa baixo e um filtro passa alto. O passa alta ele vai decompondo em sinais de aproximação e decompondo em sinais de detalhes. Esses sinais de detalhes aqui
são em diferentes faixas de frequência. E é com base nesses sinais de detalhes, a análise desses sinais é que vai propiciar a identificação do arco. Depois de obter as informações através da decomposição da transformada wavelet, é necessário fazer a classificação, né, de se aquele sinal tem o arco ou se não tem. Ele não é um fenômeno muito trivial, né? Então, assim, a análise pura dos dados pode não indicar, né, um target, um parâmetro que indique, ó, a partir desse parâmetro tem arco, a partir desse não tem. Então, uma alternativa que se utiliza, né, que é muito utilizada, é a questão dos modelos classificadores, modelos matemáticos classificadores, certo? E pela complexidade, modelos baseados em máquina de aprendizagem. E metodologias baseadas em máquina de aprendizagem existem inúmeras, né? Até as redes neurais artificiais, né, que hoje estão bastante, né, em evidência, mas essas redes neurais elas precisam de um volume muito grande de dados, que não é o caso dos dados experimentais que nós dispusemos aqui. Então, foi escolhido, né, como um modelo classificador para avaliar a capacidade da wavelet de identificação, a máquina de vetores de suporte, né? Por quê? Porque ela tem um bom poder de generalização, tem baixa complexidade, tem uma fundamentação teórica bastante concisa, né? E ela não precisa de um grande volume de dados e ensaios para conseguir desenvolver um modelo classificador. Aqui em tela nós vemos, né, uma representação esquemática, onde nós temos aqui duas classes, né, de dados, e no nosso caso nós poderíamos, né, ter a classe então com arco e sem arco, e a máquina de vetores de suporte, ela é um algoritmo que busca determinar um chamado hiperplano, que é uma superfície de separação entre as duas classes. E ela tem uma série de recursos também, que, por exemplo, ela pode aumentar, por exemplo, a dimensão e fazer aqui um hiperplano, aqui no caso, né, em 3 dimensões, conseguindo fazer uma separação de dados mais complexos. Finalizando, então, a breve explicação ali sobre a questão teórica, né, base teórica e estado da arte, entramos aqui para a seção de metodologia. Aqui eu explico como foi a metodologia desenvolvida, né, para o trabalho. Primeiro de tudo, né, como estamos falando, né, de dados experimentais, né, requer um planejamento desses dados. No início, então, dos experimentos foi definido aqui que o chamado fator controlado seria, então, a existência ou não da falta arco. Ou seja, um fator controlado de 2 níveis, né? E o que nós iríamos medir? A corrente, né? Quais as alterações na corrente de carga que teria, né? Os experimentos eles foram executados de forma aleatória, né? E a partir da condição normal de operação e a condição com a falta arco. Então fizemos os experimentos, após isso os dados foram analisados, né, com algumas ferramentas estatísticas e foi feita uma análise de variância chamada ANOVA para avaliar quais dos parâmetros que nós tiramos lá, né, com essa transformada, que eles realmente são chamados significativos, ou seja, a existência ou não da falta arco vai ter influência nesse parâmetro. A execução da metodologia, então, foi baseada nas seguintes etapas. Então, a construção do protótipo, a seleção das cargas, que isso também é bem importante, as cargas influenciam muito, a realização dos ensaios, a decomposição do sinal com avaliações estatísticas, né? E a implementação do modelo classificador. A construção do protótipo, o protótipo para geração de arco construído, para que nós pudéssemos executar os ensaios, foi baseado na norma UL 1699, que é a norma para avaliação de desempenhos de dispositivos AFDI, ou seja, esse dispositivo aqui é capaz de simular um arco, né, de uma situação real, né, através de 2 eletrodos, um de grafite e um de cobre, que tem aqui um controle, né, de distância para realmente encontrar o ponto onde surge o arco, um arco persistente. Aqui é uma imagem aqui dos primeiros testes, né, com os eletrodos. Então,
o arco ele acaba sendo gerado dessa forma, né? A gente pode ver o calor provocado. Opa, perdão. Do slide atual. Então nós podemos, né, observar aqui o calor que foi gerado nos eletrodos. Ok. Depois da construção do protótipo, vem a definição das cargas. Para a definição das cargas, foram escolhidos 16 equipamentos que são comuns, né, de termos em casa e que têm características, né, não só os resistivos, mas também cargas ruidosas, né, que têm aquelas características dos arcos intrínsecos. E aqui é a variação, né, dos parâmetros elétricos das cargas. Então, nós temos aqui fator de potência desde o unitário até o 0,93, e a taxa de distorção harmônica medida só com equipamento, né, variando de 1,8 a 33,7, ou seja, bem ruidoso. Então, esses 16 equipamentos foram associados de forma a obtermos 37 cargas com características distintas. Com essas 37 cargas, né, aqui, por exemplo, a associação, né, da furadeira com um aspirador de pó, tudo mais. Então, a partir dessas 37 cargas estipuladas, nós fizemos 70 medições, operação com normal e operação com a falta-arco. Depois da seleção da carga, apresento aqui o esquema de ligação dos ensaios. Então, foi utilizado aqui um osciloscópio Tektronix DPO 2014B e uma sonda de corrente Tektronix TP0150, ligada da seguinte forma. Nós fizemos a associação das cargas aqui e obtivemos, né, foram obtidos o sinal de corrente, né, através do osciloscópio. Esse sinal foi transferido, né, e analisado e decomposto, né, no computador com o programa MATLAB. Isso a operação sem o arco. Para a operação com o arco, né, então foi colocado em série aqui o protótipo construído e os dados foram armazenados. Aqui nós podemos ver, né, uma foto para ilustrar, né, da bancada onde foi montada. Essa bancada foi feita na minha casa, né, por motivos da pandemia o laboratório não estava acessível, enfim, o PPGE cedeu, né, o professor Daniel, meu orientador, cedeu o equipamento para que eu pudesse fazer os ensaios em casa, né. Então, por isso aqui talvez não esteja tão bonito, né, a foto, né, porque não é um laboratório de fato, né, mas lá foi possível, né, obtermos os sinais assim como esperávamos, né. Então aqui, por exemplo, uma carga bem ruidosa, a furadeira, né, por exemplo, o sinal sem o arco e o sinal com o arco. E aqui fica muito claro que o protótipo ele realmente está produzindo um arco conforme o arco característico, né. Então assim ele replica exatamente um arco, né, que se encontra nos estudos e experimentos externos, né, com o aparecimento dos ombros aqui. Após a etapa da metodologia dos ensaios, nós tivemos aqui a decomposição. Tá? A etapa de decomposição, o que seria a etapa de decomposição? Foram feitos os 70 ensaios. Esses ensaios foram decompostos através da transformada wavelet, da Obishi com 5 níveis de detalhe, certo? E foram gerados, então, 5 sinais de detalhes a partir de cada medição, nas seguintes faixas de frequência, né? Nós temos aqui, como a frequência de amostragem foi de 40 kHz, nós temos aqui, né, essas faixas que a transformada de Fourier utilizou, né, para decompor o sinal. E aqui a gente pega um exemplo prático, né, da carga utilizada aqui
estou exemplificando, é uma carga resistiva com baixíssima taxa de distorção. Essa coluna aqui representa o sinal sem a falta-arco, e a coluna da direita, o sinal em vermelho, o sinal com a falta-arco. E aqui nós observamos novamente os ombros, né, característicos. A transformada wavelet, para esse tipo de carga, demonstra muito claramente, né, uma grande diferença entre os dois sinais. Nós podemos verificar aqui, justamente no cruzamento aqui do eixo zero, que existem impulsos, né, perturbações geradas justamente pela ignição e extinção do arco. Isso fica muito evidente se nós pegarmos, por exemplo, o detalhe 2 aqui. Aqui praticamente não temos nada, nenhum sinal, e aqui o sinal é bem acentuado. Porém, isso é para uma carga resistiva. A grande questão e a maior dificuldade, certo, de lidar com esse fenômeno é justamente as cargas ruidosas. Aqui, o outro exemplo é de uma lixadeira ou esmerilhadeira, que talvez nem seja tão comum de termos em casa. Eu tenho, acho que nem todos têm, né? Eu falei em cargas comuns, talvez essa não seja o caso, mas ela se aplica muito para o que nós queremos estudar, porque ela realmente gera, né, por causa do motor, das escovas, gera esse arco intrínseco, né? E aqui, se nós pegarmos, né, o nível de detalhe 2, aqui já é muito mais difícil de identificar, né? Então a gente percebe aqui que existe um ruído, né, muito similar. Por exemplo, no detalhe 2. Para os detalhes de mais baixa frequência, aqui, o detalhe 5, a gente vê que tem uma diferença, mas a olho nu assim não ajuda muito, né? Mas vamos estudar esse detalhe 5 mais de perto, né, para ver o que ele nos diz. Então aqui é a lixadeira, né, sem o arco e com o arco. Esse é o nível de detalhe 5, a decomposição. E aqui a sobreposição dos dois sinais. Na sobreposição, nós já temos, sim, né, uma questão bem mais visível. Não, realmente, o detalhe 5 ele tem uma diferença, né, bem grande na presença do arco e sem o arco. Então, aqui, né, precisou-se encontrar uma forma de matematicamente comparar, né? Porque a gente está vendo graficamente, a gente precisava comparar matematicamente. Foi utilizado, então, né, para comparar esses dois níveis de detalhe, o parâmetro que é a potência do sinal do detalhe, né? Que é representado por essa equação aqui, que seria o sinal RMS ao quadrado, né? E aí a gente percebe aqui que o sinal sem o arco, ele tem uma potência, né, de 1,5 mili, e aqui a gente vê com o arco tem uma potência de 4,6 miliwatts. Claro, a gente está falando em miliwatts, é baixo, mas proporcionalmente eles implicam numa diferença significativa. Aqui eu coloco mais alguns exemplos, né, que foram obtidos através, né, desses ensaios. Então eu peguei um pulverizador que também talvez não seja uma carga tão comum, né? Daqui em casa é comum, mas enfim, mas eu peguei porque é ruidoso. Então nós podemos ver aqui, ó, que ela tem, né, um fator de potência quase unitário, mas tem uma taxa de distorção significativa porque tem um motor lá dentro, né? A gente vê que o fator de potência acaba não sendo significativo, mas a taxa de distorção harmônica, ele é um fator aqui que sim, que pode mudar. Então a sobreposição dos dois sinais, né, nós podemos ver os dois sinais com esse arco sobrepostos. E aqui do lado, a decomposição, tá, de nível de detalhe 5 e o respectivo valor da potência, né? E a gente percebe aqui que tem diferença. Mais uma carga muito ruidosa também, né? Que é uma serra circular. A gente pode ver a sobreposição dos sinais. E também aqui, né, a gente pode ver que tem uma diferença. Claro, quanto maior essa taxa de distorção aqui, tende a ser menor essa diferença da potência dos níveis de detalhe. Bom, após essa decomposição, né, foram decompostos, calculou-se a potência do sinal e a potência dos níveis de detalhe, dos 5, né, para cada um dos 70 ensaios. A partir daí,
foram feitas algumas análises estatísticas e gráficas, buscando identificar graficamente aonde estão localizados os sinais com arco e o sinal sem arco. Então, esse gráfico aqui, grandão aqui, que não dá para enxergar muito bem, o que é isso aqui? É um gráfico de dispersão. A bolinha aqui sem arco é azul e a bolinha e a quadrado aqui vermelho é o valor sem arco, por 70 ensaios. Isso aqui é o cruzamento, tá? No eixo de todos os valores, né? Da potência do sinal, detalhe 1, detalhe 2, detalhe 3, detalhe 4. Para ver se essa combinação, como é que fica o espalhamento desses sinais, para a gente tentar achar aquele hiperplano de separação. Eu dei um zoom aqui nessa primeira linha, né, que seria aqui a potência geral, né, do total do sinal, versus a potência dos detalhes. Porque o simples valor da potência, né, do detalhe, ele está atrelado à potência da carga, né? Então, é interessante que se enxerga, né, ter essa referência da potência do sinal que está se falando, o sinal original. Então, aqui a gente pode ver no detalhe 5, aqui, que essa escala não ajuda, tá? Mas depois, olhando ela em separado, a gente percebe aqui que tem uma possível separação. A gente vê aqui também um gráfico de variação, né? Isso aqui é o gráfico dos valores absolutos da potência de cada um dos detalhes, certo? Com e sem arco. Aqui a gente pode ver algumas coisas, né? Por exemplo, os valores sem arco, eles são significativamente mais baixos, né, do que os valores com arco, para o nível de detalhe 5. Ou seja, a gente tem uma diferença aqui. A gente vê também isso no detalhe 4 e no detalhe 3. Detalhe de potência 1 e 2, a gente vê que tem uma sobreposição, né? Isso pode ser que não ajude, né? Esses fatores podem não ajudar na diferenciação das classes. Para isso, então, né, foi feita uma análise chamada análise de variância, que é um teste de hipótese, né? Para a gente avaliar se aquele parâmetro ali, ele é significativo ou não, né? Quando a gente tem o arco e não tem o arco, né? Ou seja, então assim, a tabela mostra ali que os valores D1 e D2 apresentam um valor de P, né? O valor P aqui, maior do que o nível de significância, tá? Que é esse alfa. Quer dizer que não é possível rejeitar a hipótese nula, ou seja, não é possível dizer, né, que não é significativo, que aceitar a hipótese nula, né, quer dizer que não tem influência. Já nas potências detalhe 3, 4 e 5, esse valor P ele é menor do que o nível de significância, então nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Isso implica dizer que esses níveis de detalhes aqui são significativos, ou seja, sofrem alteração na presença da falta arco. Isso com um nível de confiança de 95%, que está referido aqui nesse nível de significância. Então, nós montamos, né, o protótipo, realizamos os ensaios, fizemos as medições, decompusemos. A partir da decomposição, trouxemos os dados de potência, calculamos a potência através daquele sinal decomposto. A partir daí, nós tivemos os dados, certo? Os chamados atributos. Verificamos que esses atributos, eles sim sofrem alteração na presença do arco, ou seja, eles têm potencial de indicar a presença do arco. E temos então aqui os atributos e as classes, né? A classe é sem arco e com arco. A partir daí, né, então nós temos aqui uma representação de como é um modelo classificador matemático, né? Onde nós temos uma tabela de atributos e as classes. A partir daí, com a implementação da máquina de aprendizado, nós temos um modelo classificador que pode dizer se aquela medição, aquele sinal, tem o arco ou não tem o arco. E aqui a gente pega aquele detalhe 5 e bota numa escala um pouquinho melhor, tá? E a gente pode ver aqui que tem um hiperplano, que a gente já começa a visualizar o olho nu ali possível, né? Desse lado sinais com arco e desse lado sem arco. O modelo classificador foi implementado através da aplicação do MATLAB, o Classification Learner, certo? E foi implementado, então, a máquina de vetores de suporte. Bom, os parâmetros para nós avaliarmos também são importantes, são relevantes, né? Dizer, pô, eu vou avaliar o meu modelo, mas de que maneira? Não, meu modelo é ótimo, ele acertou 3 em 5, tá, ok, mas como funciona isso? Existem alguns parâmetros diferentes, né? Nós temos aqui, por exemplo,
nós vamos apresentar a matriz de confusão, que diz aqui o verdadeiro positivo, o verdadeiro negativo, ou seja, aqui serão mostrados, né, o número de predições corretas, e aqui o número de predições falsas, falso negativo e falso positivo. O que é a acurácia? É o número de acertos sobre o número total, né? Porém, esse número é uma referência muito expressiva, mas nós temos algumas informações, né? Por exemplo, na área médica, né, um teste. Um ensaio, um teste para detecção de câncer. É importante avaliar se o modelo ele tem uma tendência de quando ele erra para positivo ou erra para negativo. Para um teste de câncer, por exemplo, é melhor que ele erre para positivo. Ele indique que você tem e aí tu faz a contraprova e não tem. Do que ao contrário. Para isso aqui, como é segurança, a mesma coisa. Então, o parâmetro chamado AUROC, Area Under ROC, que é a curva de características operacionais, ela indica isso, essa tendência. Quanto mais próximo a 1 esse valor, melhor é o classificador. Ou seja, ele pode cometer erros, mas um que comete erros com falso negativo, ele vai ser pior classificado com falso positivo. Tá? E para o caso de segurança aqui é importante. Além de como, né, disso, né, avaliar não só qual o parâmetro, né, que vai ser utilizado, mas também como vai ser desenvolvido o modelo matemático, né, por aprendizagem de máquina também é fundamental. Porque nós temos 3 possibilidades, tá, de desenvolvimento. Nós temos um desenvolvimento chamado sem validação, onde nós pegamos aqui os dados, né, os preditores, que são os níveis de detalhe, né, e a classe, as duas classes. Utilizamos a etapa de treinamento do algoritmo, todos os dados, no caso as 70 medidas, e depois essas 70 medidas elas são testadas com os mesmos 70 ensaios. E aí avalia-se o desempenho. Porém, existe um fenômeno chamado de overfitting, que é o quê? É um mascaramento, né, do desempenho devido a pouca capacidade de generalização. Ele aprende muito bem a detectar só aquilo ali, mas se tu pegar um dado externo, talvez ele não tenha um desempenho bom, né? E isso acontece quando o número de amostras não é tão grande ou o fenômeno é muito complexo. Bom, outra maneira é a maneira com validação holdout, ou seja, separa-se os dados de treinamento dos dados de validação. E faz a validação. Esses testes, então, eles vão ser muito mais fidedignos, porque vai testar a capacidade de generalização do modelo. Porque ele vai testar com alguma coisa que ele não conhecia. Só que aí a gente também perde informação aqui na etapa de treinamento. Por quê? Porque quanto mais dados tu tem na etapa de treinamento, melhor vai ser teu algoritmo. E aqui tu está abrindo mão disso. Existe a terceira alternativa, né, que é para dados com fenômenos mais complexos ou então quando a gente não tem uma massa grande de dados, que é a cruzada. Ou seja, a gente faz uma divisão em N subgrupos e fazemos uma sequência de validações semelhantes à do holdout. Mas aqui, por exemplo, nós temos aqui uma validação cruzada com K igual a 3, né? 3 subgrupos. Então, ele vai executar 3 holdouts, certo? Fazendo esse rotacionamento aqui dos grupos. E então ele vai usar todos os dados, mas ainda assim vai avaliar, vai ter as etapas de teste com dados que não estavam dentro daquela rodada. Ou seja, ele vai fazer uma sequência de treinamentos, então ele não vai fazer um treinamento só, aqui ele vai fazer 3. E ele vai ajustando seus parâmetros a partir daí. E o resultado acaba sendo melhor e mais fidedigno. Para tentar testar mesmo, né, esse modelo, eu encontrei então lá um estudo, né, na internet, na plataforma Zenodo, de dados, de ensaios também, né, de geração de arco, disponíveis. Eu baixei, né, esses ensaios, eles estão aqui, então é uma cafeteira de custo, uma lâmpada halógena, chaleira elétrica, aspirador de pó de uma potência, aspirador de pó de outra potência.
E eles apresentam aqui também aquelas características, né, dos ombrinhos e tal, mas eles foram gerados com um gerador de arco de outro modelo, que é o caminho carbonizado, não é exatamente aquele que eu usei dos eletrodos. Mas ainda assim, eu resolvi usar, que era um dado disponível, eu achei importante. A partir daí foram desenvolvidos 5 modelos classificadores, variando-se os preditores utilizados e o tipo de validação, né, para compararmos os resultados. Então tivemos aqui o modelo A com 4 preditores, que seria a potência do sinal, mais os 3 níveis que a nova indicou que eram significativos, sem validação. O mesmo modelo, só que holdout, né, de 20%, ou seja, separa 80 e testa com 20. A validação, o modelo C com a validação cruzada, né, com aquelas várias etapas de treinamento. E o modelo D, utilizando só a potência do nível 5, que era aquele mais promissor. E ao final, foi avaliado também um modelo que contemplou, utilizou como dado de entrada os sinais externos, aqueles 5 que eu demonstrei. Bom, os resultados foram os seguintes. Para o modelo classificador A, nós tivemos 100% de acurácia e curva Oroch unitária. Então, lá tivemos aqui 30 ou 70 ensaios, todos corretos, nenhum erro. Porém, quando eu testei esse modelo com os dados externos, ele só acertou 2 de 5. Ou seja, com os próprios dados ele teve completo sucesso. Com os dados externos ele já teve dificuldades. Isso pode indicar, né, um possível overfitting com esse modelo. Então, fomos para o modelo B, então, com o holdout, né? Aqui, a gente viu que ele teve o holdout, ele testa com um número menor, né, de dados, né? Só com 20%. Aqui, então, ele acertou 5 mais 7, né? 12. E errou 2, mas ele errou um positivo e um negativo, ou seja, o Oroch dele é 1, né? Porque ele é equilibrado. Houve uma melhoria na generalização, porque ele detectou um sinal a mais aqui, né, corretamente. O modelo classificador C, que foi o cruzado, o modelo cruzado, ele acabou tendo um desempenho de acurácia pior, né, 83%, e teve aqui um desequilíbrio, né, entre os erros, né, o falso positivo e o falso negativo, com uma Oroch 0,9. Mas ele manteve o poder de generalização, né? Então, ele continuou mantendo, né, o poder de generalização e deu um resultado pior, mas, né, entende-se que é mais fidedigno. Para fins de tentar estressar, né, as variáveis, foi desenvolvido um modelo D, né? E aqui ele vê que ele é bem equilibrado, né? E melhorou a acurácia em relação ao anterior, ou seja, a utilização do parâmetro D3, D4 e D5 foi pior do que a utilização única do parâmetro D5, né? E realmente o parâmetro D5 lá demonstrou naquele gráfico lá anterior que ele tinha uma diferenciação, né, significativa. Mas usando só o D5, nós pioramos um pouco a generalização para os dados externos. E ao final, então, foi desenvolvido um modelo que utilizou também na etapa de treinamento os dados externos. A acurácia ficou intermediária, né? A Oroch ficou ali também numa medida mais ou menos sem alteração. Porém, nesse modelo aqui, ele teve uma capacidade de generalização com os dados externos melhor que todos. Por quê? Porque realmente o sinal ele entrou na etapa, né, de treinamento. Se nós formos avaliar, o único que ele não conseguiu foi o da lâmpada halógena, e que a gente pode observar aqui que o formato de onda da lâmpada halógena aqui também é muito sutil. Esse arco aqui é muito sutil. Talvez até por isso que ele não conseguiu identificar, mas realmente talvez haja alguma limitação de sensibilidade, né, da metodologia. Isso, né, pode ser aprofundado. Mas aonde tem aqui os sinais de fato, né, mais acentuados, esse modelo conseguiu
identificar, né, sem problemas. E aqui nós temos, então, uma planilha, né, consolidando esses modelos desenvolvidos, né? Os dados em amarelo aqui, grifado em amarelo, são os melhores dados de cada parâmetro. Então, obviamente que sem validação tivemos uma acurácia, né, de 100%, mas ele não tem a proteção de overfitting, ou seja, a gente pode ter o efeito do overfitting aqui. A melhor AUROC foi através do modelo utilizando a validação cruzada e somente o preditor ali D5, né? E para os testes externos, né, o melhor resultado foi aquele que utilizou os próprios dados externos na etapa de treinamento, né? Esses dados externos, eles foram desenvolvidos, né, com a metodologia de geração de arco diferente e indicaram que tem algumas características diferentes, né? Percebeu-se que os detalhes 1 e 2 foram significativos para a detecção dos dados externos. Então, talvez haja componentes diferentes de frequência, né, de acordo com o tipo de gerador de arco utilizado, né? Então, de todo modo, talvez, né, o modelo D seja o mais indicado, né, que utilizou os dados, né, que foram dos próprios ensaios, né, que teve ali 87% de acurácia e 95% de AUROC, né? Então, acho que o modelo D, né, se fosse escolher um, seria com um desempenho mais satisfatório. Por fim, algumas conclusões aqui desse trabalho, então, né, que a transformada Wavelet DB10 com 5 níveis apresentou resultados satisfatórios em condições críticas, que são aquelas condições onde tem cargas, né, com arcos intrínsecos. Então, baixas frequências de amostragens mostraram-se, que tem concordância aqui, tem que ajustar, mostraram-se adequadas para a metodologia. 40 kHz é baixa frequência? Bom, se compararmos, né, com outras metodologias na faixa de mega e de gigahertz, 40 kHz podemos considerar baixa. Isso ajuda, né, inclusive na questão de instrumentação, né? Sem a necessidade de um transdutor de alta frequência, isso pode facilitar, né, a execução dessa metodologia. O método, então, baseado na validação cruzada, produziu a melhor capacidade de generalização, né? Isso, conceitualmente, é compreensível, né? Obviamente. A potência do detalhe 5, então, apresentou o melhor resultado, ela individualmente. O modelo foi capaz de identificar, né, classificar corretamente dados externos, né, de outro estudo. E essa metodologia também tem o potencial para ser utilizada em inspeções, né, de instalações. Aquilo que eu mostrei lá da tomada com o marco elétrico, né, aquilo lá é uma coisa que está atrás de uma tomada, a gente não tem como enxergar, não tem como passar um termovisor, né, mas uma medição, por exemplo, né, naquela tomada, poderia dizer que atrás ali está surgindo aquele arco, e necessitaria o que? Uma intervenção, né? Uma manutenção ali para corrigir antes de que causasse algum dano. Isso é possível porque essa metodologia ela é baseada no valor, né, do sinal e não da variação, né, de um determinado parâmetro. Alguns estudos aí dizem, quando tu tem uma variação muito abrupta é porque está surgindo o arco, né? Mas uma inspeção que tu chega no local que tu não sabe qual é o estado, né, essa metodologia ela é aplicável. E os níveis D1 e D2 se mostraram significativos para os dados externos, muito provavelmente porque existem características um pouco distintas, né, de acordo com o método, né, de formação desse arco. Sugestões para trabalhos futuros, então, realizar então um estudo com maior número de ensaios, né, o número de ensaios, percebeu-se que existe potencial, né, da metodologia que pode haver uma melhora com um maior número de ensaios, né? Considerar outros preditores, como a taxa de distorção harmônica, né? A gente percebe uma relação, né, do ruído, da taxa de distorção harmônica, né, com esse fenômeno. A geração do arco através de outras metodologias, como caminhos carbonizados, que também, né, aquela do estudo externo, e a utilização de outros modelos classificadores. A opção da máquina de vetores, na realidade, não foi uma, né, tem na literatura a indicação, mas eu não aprofundei, né,
os detalhes desse tipo, né, de modelo. Existe uma variação muito grande, modelos lineares, cúbicos, existem outras formas também, outros modelos, existem as redes neurais artificiais, né, que podem ser utilizadas para isso, só que requerem um volume muito maior de dados. Ou seja, então a transformada wavelet dentro desses parâmetros fornece informações bem importantes e que potencialmente, né, podem justamente gerar modelos classificadores mais apurados. Alguns resultados dessa pesquisa, então, né, foram três publicações, né? Na realidade, foi uma apresentação em um seminário, né? Então, em abrangência, né? Que foi a avaliação do risco de incêndio elétrico através de inspeções periódicas, né? Na 7ª Jornada de Segurança ao Incêndio, Castelo Branco, Portugal, que foi semana passada, né? Então, eu fiz a apresentação, né? E em profundidade, né? Especificamente desse tema, então, foram 2 artigos escritos e aceitos, né? Por 2 eventos do I3E. Então, é o estudo de arcos elétricos tipo série em instalações de baixa tensão, com base na transformada wavelet e análise multiresolução, que foi aceito, o artigo já aceito, né, para o evento do I3E, o Windows Com, que ainda não aconteceu. E o Serial Arc Fault Detection through Wavelet Transform and Support Vector Machine. Um evento do I3E, né, é o EEIC, que também vai acontecer na Itália, né, ainda não ocorreu, que eu também ainda não apresentei, tá, mas já foi aceito. Essas foram algumas referências utilizadas. E queria deixar aqui mais uma vez, então, o meu agradecimento à presença de todos, em especial aos membros da banca, né, meu professor orientador, e muito obrigado.